Ok, nós voltamos aqui com a nossa programação da live, tá bom? Onde nós vamos continuar falando aqui com o Dr. Akin. Então, vou chamar ele aqui para que a gente possa continuar. Obrigado aí ao pessoal que está voltando, né? Infelizmente é uma limitação da plataforma do Instagram, né? A gente sente muito por ter que ficar interrompendo, sente muito por ter que ficar interrompendo, por interromper a explicação do nosso convidado às vezes, mas infelizmente é uma. Estou aqui, me Voltamos. ouve bacana? Ouço. Ok, beleza. Então, como eu estava dizendo aqui para as pessoas que já estão aqui na, Certo. na, na live, infelizmente é uma limitação do Instagram, né, da plataforma do Instagram. Ele limita a 60 minutos apenas. E aí, infelizmente, a gente tem que fechar, como eu disse, né? A gente comentou mais cedo quando a gente conversou, é um tema muito complexo, né? Um tema que envolve muitas questões. Vacina, acho que é, é, desde a primeira vacina desenvolvida na época do Edward Jenner, né? E da tentativa, porque os hospitais aparentam tranquilidade, e da tentativa lá pelo Benjamin Jetsi, né, de formular uma vacina contra a varíola, é que as questões sociais elas são trazidas para dentro disso, para dentro do desenvolvimento das vacinas. Então, sempre houve esse questionamento: as vacinas são mocinhos ou são os vilões? Né? Há quem acha que são os mocinhos, há quem acha que são os vilões. Então, é um tema muito complexo, que envolve muito debate, né? Muitas questões sociais, muitas questões de educação, e com o advento das redes sociais isso tem ficado cada vez mais forte, né? Tá aí o movimento anti-vacina que tem provocado um verdadeiro estrago, né? Em muitos Verdade. países, inclusive, né? As pessoas realmente não têm se vacinado, não têm alcançado, inclusive um dado bem interessante aqui, você falou a respeito da vacina da gripe agora nos últimos minutos lá do primeiro bloco. Uma coisa bem interessante é que o país, né, o nosso país, o Brasil, ele conseguiu alcançar uma cobertura vacinal que não vinha conseguindo, né, que não vinha sendo alcançada há pelo menos, se eu não me engano, 4 ou 5 anos. Então, isso tudo ocorreu simplesmente, né, eu estava lendo um relatório a respeito disso, porque começou a se veicular nas redes sociais que a vacina contra o H1N1 gerava proteção contra o coronavírus. Então, as pessoas também correram para os postos de saúde para se vacinar contra o H1N1, achando que elas também estariam protegidas contra o coronavírus. Então, um lado bom, vamos colocar assim entre aspas, né? Um lado bom disso tudo é que isso fez com que o país alcançasse uma cobertura vacinal acima de 70%, coisa que não vinha sendo alcançada há alguns anos, né? Porque simplesmente por conta de uma fake news que saiu sendo disseminada, né, loucamente aí nas redes sociais, e isso levou as pessoas, empurrou as pessoas para os postos de saúde para poderem se vacinar. Então, eu volto a frisar, né, aquilo que eu disse: as questões sociais envolvidas com as questões das vacinas, com o desenvolvimento, com a aplicação, com a própria distribuição e comercialização das vacinas, em todos os aspectos, né? É verdade, cara. É algo que. E eu acredito que foi por conta desse rumor que chegou nessa porcentagem bem alta de vacinação, porque tem uma corrente realmente anti-vacina que é bem complicado, cara. E não é, a gente pensa que é o fulano de tal que não tem conhecimento, não. O Luc São pessoas. Montagnier, que foi um dos pesquisadores que descobriu lá o HIV nos anos 80, ele é um cara que se posicionou já contra a vacina. Nobel da Medicina, em 2008. Então, são situações, às vezes, vieses políticos que acabam prejudicando totalmente o bom andamento da ciência. Tá? Porque é o que eu sempre comento. Um dia desse eu fiz publiquei um post nas redes sociais onde eu comentei a seguinte situação. A ciência, ela independe do meu gosto, do seu gosto, das minhas afinidades, das suas afinidades. Ela está lá e te mostra aquilo como ele realmente é, independente se eu acredito, se eu não acredito.
E essa situação das vacinas já foi comprovada, eficácia, tá? Já foi comprovado. Tem vacinas que precisam ser melhoradas? Sim, nem tudo é perfeito, tá? Tem vacinas que o adjuvante, ele acaba causando uma reação. Por exemplo, essa vacina que está sendo produzida da Moderna, a M1273, ela é uma vacina que ela obteve, respeitou todos os padrões de segurança, teve uma boa resposta dos indivíduos, e o único efeito que ela causou, colateral, vamos dizer assim, foi uma vermelhidão no local, tá? Que pode acontecer com qualquer tipo de vacina. Então, poxa, você vai deixar de se vacinar, você vai deixar de se imunizar por uma vermelhidão, pode acontecer qualquer coisa, mosquito de picar pode causar a mesma coisa, então é uma situação que você precisa colocar na balança, tá? Dos males o menor, então você tem um risco muito baixo para um benefício muito amplo, tá? Eu sou totalmente defensor de vacina, eu sou totalmente defensor de estratégias de imunização, tá? Somos dois, né? Pois é, cara, eu acho que não tem como a gente tentar estabelecer uma estratégia de combate a uma doença infecciosa, né, a uma pandemia, como é o caso do coronavírus, sem você tratar de uma vacina, cara. Então, isso daí é algo que, ao meu ver, é indiscutível. Tá? Algumas pessoas são contra, se posicionam, mas muitas delas que eu vejo se posicionando contra a vacina são por viés político, e não por um viés científico em si. Tá? Esse é o meu posicionamento. Inclusive esse é um dos desafios, né, que a gente conversou hoje à tarde, né, falando sobre os desafios da Sim. implementação de uma determinada vacina. Isso não vai ser isso não é um desafio que é exclusivo apenas da vacina da febre amarela ou apenas da Não. vacina da gripe, por exemplo, né? Um desafio que é enfrentado por todas as vacinas, né, que são desenvolvidas, que foram desenvolvidas, que serão desenvolvidas, como é o caso da vacina do coronavírus, né? Então, certamente, ainda que se mostre, assim como vamos entrar novamente ali na seara política, né, assim como existem toda aquela problemática relacionada às alternativas, às ferramentas de tratamento, né, as possíveis ferramentas de tratamento da doença, não vai ser diferente com uma vacina, né? Então, ainda que a vacina se mostre eficaz, como tem se mostrado eficaz, né, ainda vão ter pessoas que não vão querer tomar vacina porque sei lá, o candidato dele disse que a vacina não funciona, o outro disse que sim, então Ou não vai vacinar os filhos. não vai vacinar os filhos porque o timerossal causa autismo, né? Que essa aí é clássica, né? Isso aí De é todas clássico. as vacinas, A é teoria da clássica, não conspiração, vou essa daí é a vacinar. que tá no top 3. É a top 3, né? O timerossal, que causa autismo, que causa vários outros tipos de doenças, que causa Alzheimer. Eu já vi tanta coisa relacionada a isso. Então, certamente esse vai ser mais um desafio, né, relacionado, quando se fala da pandemia, de uma maneira geral, eu falo do vírus, eu falo do tratamento, eu falo dos doentes, e eu falo das formas de prevenção também. Então, uma das formas de prevenção que certamente, sem sombra de dúvidas, mais vai enfrentar, né, mais vai ser as vacinas, né, vão ser as vacinas, justamente por conta dessas questões sociais que estão extremamente envolvidas, né, intimamente relacionadas com as vacinas numa população. Até aqui a colega falou, a Nanda falou, antecipa a morte. Pois é, isso aí tudo se ouve a respeito do timerossal, a respeito da vacina da gripe, né? Então, eu tenho uma colega que trabalha no posto de saúde e ela disse, olha que o Leonardo falou, a galera diz que não tem sentido vacinar o homem porque ele não pega a doença, né? Contra o HPV porque ele não contrai a doença. Então, são pensamentos assim muito complicados, né? E hoje como eu disse, as redes sociais elas têm sido um, um disseminador tanto de notícias boas quanto de notícias ruins, tanto de notícias verdadeiras quanto de notícias falsas, né? E as vacinas vão pegando aí essa carona, né? Verdade. Na onda das fake news, na onda dos comentários indevidos, né? Eu já vi vários comentários quando eu falo de vacinas, por exemplo, eu já vi várias coisas falando, né, que determinado país vai ficar fora porque não contribuiu, não entrou no esforço coletivo. Então, são coisas às vezes surreais,
e eu tenho certeza, né, que essa vacina vai sair, porque é claro que ela vai sair. Esse, sem dúvida está sendo sem dúvida está sendo o esforço global no momento de todos os grupos de pesquisa, né, que trabalham com vacina. Verdade. E não tenho dúvida nenhuma das dificuldades que vão existir, né, das confusões que vão existir, falando no português bem claro, quando essa vacina sair. Porque ainda assim como teve pessoas que não quiseram se tratar, vão ter pessoas que não vão querer se vacinar, e aí recomeçamos tudo novamente, né? A fita rebobina e dá o play novamente, e começa, e começa, e começa, e a gente fica naquele loop eterno, como é o que se observa todos os anos com a vacina da gripe, por exemplo. Verdade. O professor Pacheco está até nos assistindo aí. Um abraço, Pacheco. Ele vai falar sobre vacinas, um curso pelo GDIP, ele vai falar sobre, especificamente, vai falar sobre vacinas e vai falar sobre a vacina do coronavírus. Depois, quem quiser aí conversar com ele, vai ser muito bacana. A gente fez a gente ministrou um curso sobre coronavírus, já tem algum tempo, acho que vai fazer um mês, e foi muito legal, assim, o feedback da galera. Então, o pessoal se interessa pelo tema. Então, a gente poderia falar várias horas aqui sobre vacina. E, como você falou, tem muitas dificuldades, cara, com relação a essa questão da vacina. Como eu disse, a vacina não é perfeita, ela é uma estratégia muito boa, tem muitas coisas que precisam ser ajustadas, mas só que essa aí do timorsal, essas coisas é muito complicado, cara. E aí, até Exatamente. para você refutar uma situação dessa, tem a ampla literatura que mostra, se eu abrir o PubMed agora, vai ter uma série de estudos publicados sobre a eficácia de vacina. A vacina foi responsável pela erradicação de várias doenças da face da Terra. Então, a gente não pode desprezar tudo que já se viveu até agora, tudo que já se mostrou com relação à vacina, o benefício que ela traz. A vacina vai chegar aqui no Brasil, você não tem dúvida. Tá? Mas hoje, inclusive, eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso. Você vai ter um custo, isso, com certeza. Tá? Empresas privadas estão desenvolvendo várias vacinas. Eu acho que a da Moderna é a mais promissora. Tá? Tem outras que podem, de repente, sair antes, mas a da Moderna é uma das mais promissoras. E isso vai ter um custo para os governos, tá certo? Então, além da compra, da aquisição das doses, você vai ter também a dificuldade na distribuição, porque ela vai chegar aqui no Brasil, tá? Provavelmente para o segundo semestre, e a gente vai ter uma barreira muito grande, uma dificuldade que eu digo no sentido de você ter uma distribuição dessas vacinas. Como é que vai ser feito? Quantas doses estarão disponíveis? A gente vai ter que contar com a compreensão da população. A gente com certeza vai ter grupos prioritários para vacinação, tá? Porque você, no primeiro momento, você não vai ter, de repente, a vacina para todos. Tá? É muito importante que haja essa consciência, tá? Então, você que está nos assistindo aí, desde já vá conscientizando a sua família que a gente vai vacinar com certeza, mas vamos priorizar as pessoas que mais realmente precisam, pessoas que têm comorbidades, pessoas que, igual para qualquer outro tipo de vacinação, não é verdade, Pedro? Então, é necessário contar com essa compreensão e entender que a vacina também, ela é um mecanismo eficaz, vai ajudar muito, tá? Mas tem muitos indivíduos que estão doentes, então a chance de infecção nesse momento que a gente está vivendo também é muito grande. Você não tem um tratamento eficaz, você tem ali um tratamento que muitas vezes acaba sendo um tiro no escuro. Como a gente comentou lá anteriormente da azitromicina, a combinação de azitromicina com cloroquina, com hidroxicloroquina, tá bom? Então, na ausência de um tratamento e de uma vacina por enquanto, é necessário que a gente tome as medidas de segurança, tá? Depois que você tiver isso daí disponível, aí a gente pode pensar no retorno gradativo às atividades e coisas do tipo. Porque, assim, ninguém queria uma pandemia. Ninguém vai ser louco de dizer, eu queria que isso acontecesse. Não, de jeito nenhum, tá todo mundo sofrendo com isso daí, a população do mundo inteiro está sofrendo. Mas é algo que, se a gente não fizer esse esforço coletivo, a gente não vai vencer, cara. Isso vai se externar, isso vai se estender, vai postergar aí por anos. Tem estudos que foram Exatamente. realizados de exposição prolongada, 2 anos lutando contra a mesma situação. Então a gente tem que parar e pensar na seguinte coisa: queremos vencer a pandemia? Sim, todo mundo quer. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente sai disso o mais rápido possível. Talvez o mais rápido possível não seja daqui para o mês que vem, tá certo? Mas seja no menor tempo possível para abreviar o sofrimento da população como um todo. Mas se de repente a gente não entender que a gente precisa fazer a nossa parte, isso vai se
estender por vários e vários meses, vai atravessar o ano, a gente vai ter esse problema. Isso já aconteceu no passado. Tudo isso que a gente está mencionando, a gente não era nem novo, né? A gente não era novo, não, a gente não era nem vivo para estar mencionando. Mas, por exemplo, nas outras pandemias que já aconteceram no passado, isso já foi relatado na literatura. Número de mortos, forma de contágio, forma de prevenção. Muitas das vezes a gente não segue isso por teimosia. Então, isso já foi visto. A gente está apenas replicando o que já deu certo no passado. Porque tem pandemias que atravessaram anos. Então, o pessoal não quer isso daí. Pode falar. Exatamente, como foi o caso da gripe espanhola, né? Que durou aí. Existem relatos que a gripe espanhola durou cerca de 2 anos, né? Então, as atividades voltavam, a doença voltava, fecha tudo de novo, aí volta e ficou nisso em torno de 2 anos, né? Que foi quando de fato a doença cessou e as coisas, o mundo pôde voltar ao normal, né? Pelo menos boa parte dele. A Jaque Vieira, ela perguntou assim: é verdade que o Brasil não contribuiu para o esforço para as pesquisas da produção de vacina? Isso ocasionaram demora, né, na chegada da vacina no Brasil. Você tem alguma coisa a comentar a respeito disso? Muito se fala sobre isso. Eu vou esclarecer uma coisa para vocês. Muito se fala sobre isso, tá? E às vezes é muita teoria da conspiração. O que acontece? Como eu falei, as empresas privadas estão no esforço para o desenvolvimento de vacinas. Tá bom? Por que eu digo empresas privadas? O próprio Brasil, né? O O próprio próprio Brasil Brasil. tem iniciativa O de produção de vacina. Bill Manguinhos, por exemplo, reverteu o uso de verbas que seriam utilizadas para testagem na vacina, por exemplo. Temos empresas públicas, só que você tem o mínimo, porque o público muitas das vezes não conta com recurso do privado. Não queira comparar, por exemplo, um recurso de uma estatal com uma empresa privada, que muitas das vezes acaba sendo muito maior, porque as empresas privadas elas têm um capital aberto, então acionistas do mundo inteiro podem entrar com fundo de investimento, que é o que a colega perguntou. O Brasil entrou em alguns fundos? Não, o Brasil em alguns consórcios não entrou. Por exemplo, na Moderna não entrou. Vai receber a vacina? Se comprar, vai. Vai comprar pelo preço que compraria se fosse acionista? Não, vai comprar muito mais caro. Então, é isso que tem acontecido. Muitos países não têm entrado no fundo, ou por não acreditarem no fundo, ou por acharem que aquilo não é essencial no momento. Tem outras. Eu não vejo o que seria mais importante do que uma vacina nesse momento, mas tem países que, de repente, não concordam. Ninguém é obrigado a entrar no fundo de capital privado. Tá? E muitas das vezes, essas empresas abrem, como a Moderna abriu, para capital. Então, muitos acionistas injetaram bilhões lá. Então, essa vacina, para essas pessoas que entraram no fundo, ela vai ter um valor, mas para as pessoas que não entraram no fundo coparticipativo, vai ter um valor muito maior. Tá? A vacina vai chegar? Vai. Para o país, para o governo que conseguir comprar as suas doses. Então, vai ter essa distribuição. Quando a gente fala distribuição, é a compra. Tá? A gente fala da compra. O Brasil pode replicar, de repente, uma vacina? O Brasil pode produzir sua própria vacina, baseada numa tecnologia. Mas, por exemplo, a da Moderna, ela tem a patente, as vacinas com RNA mensageiro. Então, vai ser difícil replicar. Pode replicar um outro modelo? Pode. Posso replicar um outro modelo aqui no Brasil. Será que eu vou conseguir ter 1 milhão de doses mês? Às vezes acaba sendo surreal para uma estatal. É isso que acontece. Ela perguntou novamente se o Brasil não entrou nesse fundo coparticipativo. É muito difícil saber, né? Porque sempre que a gente abre um site, tem site que diz que não, tem site que diz que sim. Então, de fato, não existe uma informação clara, Jaque, a respeito dos fundos, né, dos fundos coparticipativos e dos consórcios de vacina que o Brasil atualmente ele está participando. Alguns ficam muito claros, né, a gente sabe que não estão participando, como é o caso da vacina da Moderna, mas outros, eu já fiquei sabendo que o Brasil tem participação em outros fundos, né, além da iniciativa de estar desenvolvendo a sua própria vacina lá em Bill Manguinhos. Teve o Brasil, assim, a da Moderna eu tenho quase certeza que não entrou, nas outras vacinas eu tenho quase certeza que não entrou. Eu acho que o único fundo que o Brasil entrou de vacina foi o de Israel, que prometeu uma vacina que até agora ninguém viu. Sim. Israel prometeu duas coisas, um tratamento que é, se não me engano, 94% eficaz, que até agora ninguém viu, e
uma vacina que estava sendo Vacina. produzida que ninguém viu, A cara. Eu vacina não vi que, nada. até onde eu vi a notícia, a vacina já estava sendo produzida, já tinha passado pela fase 3 fase 4, Sim, né, já estava na fase pós-clínica e faltava pouco para que ela fosse comercializada e até agora, de fato, eu não vi não vi também nenhum nada. artigo, nada do... O próprio Brasil teve uma notícia, logo no boom da cloroquina, estavam circulando notícias de que o Brasil tinha descoberto um medicamento, né, que tinha 94% de eficácia, em parceria com Israel. Eu fiquei aquilo. Quando eu vejo uma notícia assim, quase 100% de eficácia, é muito difícil, cara. Até para os tratamentos que você tem mais modernos, é muito difícil você ter uma taxa tão alta. Principalmente no que eles estavam divulgando, que era algo muito barato. Então, sendo um tratamento muito eficaz e muito barato é algo bem estranho. Mas não foi divulgado Exatamente. porque eu acho que passou pelos testes. Então, nem tratamento algum, neste momento, tem eficácia comprovada contra coronavírus. Tem o Remdesivir. Hoje a Rússia também fez um documento liberando o uso se não me engano, é Avigon, Avifivir, é um antiviral que está sendo utilizado, que teve aprovação lá, mas ninguém sabe os níveis de eficácia, níveis de segurança. Então é tudo muito novo. Eu torço para que tenha. Você acha que a população não ia torcer para um medicamento como cloroquina, como Anita, como ivermectina, serem 100% eficazes, cara? Eu acho que não tem um brasileiro que quer dizer que ia ser contra. Por quê? Que é algo muito barato. A gente conseguiria encontrar. O problema é que eu não Acessível, né? tenho como Certo, né? atribuir uma eficácia que o medicamento não possui. Entendeu? Não possui. Então, pelo contrário, ele acaba acelerando um processo de maior, que acaba agravando o sintoma do paciente. Então, é isso que tem que ser colocado os casos na mesa para que o pessoal entenda. Tá? Então, o Brasil participou de alguns fundos, tá? Até agora não se tem notícia dos fundos efetivos, como você falou, que o Brasil tenha participado, mas essa da Moderna eu tenho quase certeza que não participou, porque grande parte das empresas que acionaram a Moderna no fundo, do consórcio deles, ela divulgou no site. Aí o Brasil acabou ficando de fora. Aí, Pedro, fique à vontade se conduzir aí se o pessoal tiver pergunta, tem muita gente aí entrando. Pois é, tem gente que está entrando aí, pessoal. Se vocês quiserem fazer pergunta, algum comentário, tá? A gente tá aqui para responder, tá bom? A Levar gente informação acaba... verdadeira aí para vocês. Eu acho que o propósito da página, e eu tenho certeza que tanto da GDIP quanto do Virologia Mais, certamente é levar informação de qualidade e informação verdadeira, Sim, né? Tem muita coisa circulando pela internet. O meu intuito, quando eu comecei a página, foi justamente o incômodo que eu tinha em relação a algumas coisas que eu via nas redes sociais, principalmente no Facebook, né? De medicamentos, de reinfecção. Hoje mesmo eu postei uma notícia, né, que circulou essa semana aí a respeito de um médico que teria se reinfectado. Eu estava falando isso lá no primeiro bloco, quando sim, a gente estava tendo aqueles probleminhas. E aí eu esclareci, né, que é muito importante. A possibilidade de reinfecção existe? Existe, claro. Nós estamos falando de um vírus totalmente novo, que se sabe pouquíssima coisa a respeito da fisiopatogenia dele. No entanto, devemos lembrar que, como característica biológica, e isso eu coloquei lá no post, é uma característica dos coronavírus essa questão da persistência, né? E, consequentemente, a reativação, em alguns casos, da infecção. Então, devemos sempre lembrar: reinfecção pode ocorrer? Pode, mas ela deve ser tratada com muita cautela, né? Com muita calma, por enquanto, até porque uma notícia dessa, quando você joga ela numa rede social, num site, em qualquer coisa, isso gera um certo pânico nas pessoas, né? Isso gera consequências sociais, porque as pessoas ficam, e aí, eu já peguei, eu posso pegar de novo. sim. Então, e aí, o meu patrão quer que eu volte a trabalhar, eu já peguei, meu patrão quer que eu volte a trabalhar, mas e aí, eu vou pegar de novo se eu voltar, e se eu morrer? Então, isso gera muitas questões sociais, né, muitos pormenores e muitas ressalvas. Então, é sempre muito importante que se tenha muito cuidado, né, quando se vai compartilhar uma notícia dessa e tudo. Então, eu até recomendo, né, lá na postagem que tem dúvida, se você tem dúvida, procure um especialista, né, procure alguém que vá realmente dar uma notícia
uma orientação correta, né? Uma orientação fidedigna ali que você não vai ficar mais perdido que quando chegou para ler a notícia. É verdade. Pegando essa deixa aí, aproveitando que o pessoal está entrando e alguns vão pensando de repente em alguma coisa para perguntar, eu tenho um podcast, tá, no Spotify, com meu nome aqui, Nobre, tá? E nesse podcast eu comento sobre assuntos de ciência e tecnologia. Porém, de março para cá não tem como comentar de outra coisa a não ser sobre o coronavírus. Então, os últimos 6 episódios foi sobre coronavírus. Episódio 1 sobre aspectos gerais, depois eu falei de epidemiologia, falei de vacina, falei de tratamento, cloroquina, uso de máscara, importância do distanciamento social. Então, vocês que têm conta no Spotify, depois procurem lá o meu canal, o podcast, onde eu vou comento. Eu tento ser o mais breve possível. Às vezes esse mais breve possível é 15 minutos, às vezes é 40, depende da complexidade do tema, porque tem tema que eu não consigo falar em pouco tempo, é impossível, pessoal. Para que eu sou assim, se eu não conseguir explicar bem, se não conseguir explicar direito, eu nem explico. Então, eu gosto de deixar tudo bem detalhado, tá? Se alguém tiver conta no Spotify, se não tiver conta no Spotify, também pode seguir lá na Anchor, que é onde fica hospedado esse podcast. Então, tem muitos amigos, muitas pessoas que já seguem lá, que nos ouvem. Amanhã eu vou gravar um novo episódio sobre recrudescência, que é um dos fenômenos que podem estar envolvidos com esse processo de reativação do coronavírus, tá? Um jargão médico, que é um processo, como você falou, Pedro, já é visto, já é conhecido a partir dos coronavírus. Muito do que tem se comentado sobre coronavírus, sobre reativação de infecção, inclusive o primeiro estudo que levantou essa hipótese foi da Coreia do Sul, que alguns pacientes haviam relatado reinfecção. O que foi que aconteceu? Essas pessoas foram testadas, elas estavam dando positivas na PCR, que identifica lá fragmentos lá do DNA, identifica e amplifica. Então, esses fragmentos, muitas das vezes, eles podem ser liberados no processo de clearance, no processo de depuração, onde o indivíduo está excretando aquele vírus, mas não na sua forma infecciosa. Tá? Já todo quebrado, apenas fragmentos, tá? São resquícios do material genético dele. Não é infeccioso, então foi testado aquele material. Ele não era um material infeccioso, porém, ele ainda continua dando positivo na PCR, porque ele tem fragmentos de DNA. Tá? Então, essa é uma das possíveis causas que podem estar explicando essa reativação. A outra é a questão da recrudescência mesmo. O indivíduo ele tem um primeiro contato, depois ele exacerba essa questão dos sintomas. Isso pode acontecer também, isso é totalmente possível de acontecer. É como você falou, eu posso já bater o martelo e dizer que é isso, é aquilo? Ainda não posso. Mas o que a gente tem observado é justamente isso. Pode estar acontecendo um processo de reativação, tá? Que é o mais provável por conta do curto intervalo de tempo. O coronavírus ele é um vírus que tem uma taxa de evolução relativamente estável quando comparado com outros vírus, tá? Então é muito difícil. Se fosse de um ano para o outro, de repente a gente poderia estar contando com uma mutação muito agressiva. Ele já sofreu várias mutações, inclusive hoje um amigo meu mandou um artigo sobre as mutações do coronavírus que não o favorecem. As mutações do coronavírus, mas a maioria dos casos, né, esses vírus de RNA, você tem mutações que não o favorecem. Na verdade, ele vai perdendo sua capacidade de infecção ao longo do tempo, né? Mas pode acontecer, de repente, de uma mutação que favoreça a infecção. É totalmente possível. Eu tenho 2 comentários. Eu li um trabalho hoje que, inclusive, falava, são pesquisadores, eu acho que da Coreia. Ou eles são da Coreia ou eles são da China, eu não me lembro muito bem. Mas é um artigo de 2003, em que eles fazem testes, né, com o coronavírus para persistência viral com células vero A18. Eu acho que é A18, acho que é essa linhagem, mas eram células vero. E um dos desdobramentos lá do trabalho deles, que eles observaram, é que o vírus consegue ficar viável, às vezes, até 90 dias. Né? Então, percebam, são testes in vitro, né? Não são coisas que, de fato, acontecem quando o vírus está no organismo humano. Vejam bem, né? Diferenciem uma coisa da outra. Teste in vitro é uma coisa, teste em vivo é outra coisa totalmente diferente. Mas nos testes in vitro, né, desse grupo de pesquisa, eles conseguiram observar que existiam vírus viáveis, né, ou seja, vírus com capacidade de provocar a doença, até 90 dias depois do dia da infecção, né, que é o DPI, né, dia após infecção. Então percebam que
essa característica da persistência do vírus no organismo, ela é fortíssima, né? É uma característica muito presente nos coronavírus, é um artigo de 2003, nem se sonhava ainda no SARS-CoV-2, eles fazem com uma Verdade. outra cepa, mas percebam que isso já é uma característica que vem incutida na família dos coronavírus. A Jaque Vieira perguntou novamente a respeito do IgG, né, se ele fica por um tempo limitado. Eu até li um trabalho hoje, inclusive, que falava sobre isso, sobre a possibilidade de reinfecção. É um trabalho que saiu em 18 de maio desse ano agora, ou seja, um trabalho bem recente, em que o grupo de pesquisa falava sobre a possibilidade não da reativação da doença, mas de reinfecções, haja vista que eles observaram, né, eles fizeram testes em ratos, ratos de laboratório, e eles observaram que, ao longo dos dias, eles avaliavam o nível dos anticorpos a cada 30 dias, e eles foram observando que a cada 30 dias essa taxa, né, esse nível dos anticorpos IgG, eles iam diminuindo. Então, eles abriram esse precedente para uma possibilidade, né, de reinfecção, visto que há essa diminuição do nível dos anticorpos ali naqueles animais. Mas, ressalto novamente, pessoal, isso são estudos que foram feitos em vivo, mas foram ratos, né? Então, a taxa de infecciosidade está relacionada à taxa de mutação, ela direciona para ti aqui. Meu amigo Iago, grande amigo meu, fez aí mestrado, somos contemporâneos lá no Núcleo de Medicina Tropical, trabalhou com leishmania. Estou esperando ele no doutorado até agora. Tô enchendo o saco dele para fazer doutorado. Iago, é o seguinte, o que a gente tem com relação às infecções e as taxas de mutação? O que a gente tem visto até agora é que as taxas de mutação do vírus, as mutações que ele sofreu até então, não têm favorecido a infecção. Na verdade, tem favorecido o próprio hospedeiro. Ou seja, o hospedeiro ele acaba obtendo vantagem pela mutação que o próprio vírus sofre. Tá? Isso é normal, na verdade, é o comum. A gente vê isso para outros vírus. Tem vírus que ganham mutações, sofrem mutações, perdão, que o tornam mais virulento, mais agressivo? Tem muitos e muitos casos na literatura. Mas tem alguns vírus que sofrem mutações que acabam fazendo com que ele perca a sua capacidade de infectar efetivamente, ou seja, vai baixando a virulência dele. Então, as mutações do coronavírus, até então, do novo coronavírus, não tem favorecido a infecção, mas tem favorecido o hospedeiro. Tá? Isso pode ser que daqui com algum tempo, 1 ano, 2 anos, ele talvez já seja um vírus que o organismo humano já conseguiu se adaptar. Por todo mundo ter entrado em contato, por todo mundo ter sofrido exposição, né? Mas essas mutações é normal de sofrer. Inclusive, a mutação que fez ele romper barreiras entre espécies, né? Entre lá um morcego e um suposto mamífero, é uma mutação que é muito difícil de acontecer. Então ele ganhou ali, sofreu mutações que foram capazes de fazer com que ele infectasse seres humanos e, além disso, passasse de humano para humano, que é o que torna o vírus mais perigoso. Né? Então, o que se sabe das mutações do coronavírus é isso. Tá? Que essas que ele tem sofrido, inclusive algumas já foram mapeadas aqui no norte mesmo, tá? O tornam diferentes. Tem uma cepa, Pedro, que está sendo estudada na Europa, que ela tem uma possível relação com um quadro sintomático diferente, mas tipo, não tem relação com, por exemplo, ele fazer com que o indivíduo evolua ao óbito mais rapidamente, mas tem um quadro diferente. Por exemplo, ela acaba causando um processo alérgico inflamatório diferente do que é visto em outras infecções ao redor do mundo. Isso acontece, por exemplo, a HTLV é assim. A HTLV tem indivíduo que manifesta a ATL, né, que é a leucemia, e tem outro indivíduo que manifesta a paraparesia, que é a complicação neurológica inflamatória. Entendeu? Então você tem situações distintas por cepas diferentes, tá? Então tem sido estudado, mas até então essa questão das taxas de mutação que ele vem sofrendo não favorece as infecções. Certo. Bom, o Iago perguntou mais alguma coisa aqui. Que foi? Deixa eu...
Mas pelo fato de infectar diversos hospedeiros, deixa eu ver aqui, a taxa de mutação não seria elevada? Se a taxa de mutação dele é elevada, ele tem. É pertinente a tua pergunta, Iago, entendi. Ele tem vários hospedeiros. Por exemplo, a que causou o MERS lá no Oriente Médio foi do dromedário. A que causou o SARS em 2002 foi lá de um felino. Tá certo? Essa agora foi a morcego. E tem vários hospedeiros, só que o que se vê é que esses vírus eles são restritos aos seus hospedeiros. Então, por exemplo, coronavírus canino, canino. Coronavírus dos felinos, dos felinos, entendeu? Então, essa circulação entre os hospedeiros, ela não é tão comum. Pode acontecer? Pode, aconteceu agora, tá certo? Mas tem para outros vírus também dessa forma. Tu falou agora sobre o coronavírus canino, né? Há um tempo atrás, eu acho que você deve ter visto, talvez, no Facebook. Só tomando a vacina do coronavírus canino. Uma foto, né? As pessoas mostrando uma foto. Poxa, mas se já existe uma vacina para coronavírus em cachorro, como é que não existe uma vacina para coronavírus em humano? Então, surgiram, né, várias teorias da conspiração, como sempre. O pessoal está escondendo a vacina e já tem uma vacina pronta. Muita coisa foi veiculada. É importante observar, essa vacina para o coronavírus canino, ela já existe há muito tempo, tá? Ela não é de hoje, não é uma coisa que foi desenvolvida ontem, né? E hoje já existe. Então, não confundam, né? Como dizem, não confundam alhos com bugalhos, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coronavírus canino é uma coisa, coronavírus humano é outra. E dentro dos coronavírus humanos, nós ainda temos 7 espécies, se eu não me engano, né? Agora com o SARS-CoV-2, são 7 espécies. Então, muita coisa aí precisa ser considerada. São 4 sazonais, né, que estão circulando há muito tempo. Aquele que a gente publicou o artigo em 2014 foi a primeira detecção, mas isso não quer dizer que foi a primeira vez. Não, ele já circulava, só não era dada a devida importância para ele, pela questão dos resfriados, né? E o MERS, o SARS e agora o SARS-CoV-2. E esses são os que, potencial pandêmico que se conhece, né? Até então. Essa taxa de mutação que eles possuem em seres humanos é uma taxa relativamente estável, como é do HTLV, mesmo sendo vírus de RNA e tem uma taxa de mutação. O HTLV, no caso, 1% a cada 1000 anos. O coronavírus é uma taxa um pouco maior, porque ele é um vírus respiratório, ele tem uma ampla circulação, né? Provavelmente este coronavírus que a gente está enfrentando agora lá na frente, ele se torne um coronavírus sazonal, tá? A gente vai precisar vacinar. Como foi o influenza H1N1 2009, que também foi uma pandemia, que hoje é um coronavírus sazonal, já tem a vacina, né? Matou muita gente também, né? A gente aprende. O coronavírus ele tem muitas coisas compartilhadas com influenza, tá? Quadros parecidos, não é gripe, tá? São quadros parecidos, forma de transmissão parecida. A questão sintomática ela acaba sendo diferente, a manifestação dos indivíduos acaba sendo diferente. Só que é algo que você não tem, por exemplo, coronavírus, o SARS-CoV-2, ninguém tem imunidade. A população está entrando em contato com ele agora e está se expondo através da imunidade adquirida e manifestando, produzindo anticorpos, né, contra o coronavírus. Então, o grande problema acaba sendo esse. E ainda bem que as mutações que estão sendo detectadas não estão favorecendo o vírus, porque você já tem um vírus que está se disseminando muito facilmente. Se você ainda tivesse essa situação de piorar o quadro por conta das mutações, aí seria bem complicado. Iago está perguntando se influenza é corona. E eu queria saber se em algum momento eu disse isso daqui. Falei que influenza e coronavírus são vírus respiratórios de famílias totalmente diferentes, tá? Não falei isso não, tá ouvindo mal aí, o teu áudio está dando eco. Influenza e coronavírus são vírus respiratórios, tá? E circulam junto com outros 40 vírus respiratórios aqui na nossa região. Então, temos mais de 40. Dentre os principais, a gente tem o VRS, tem o metapneumovírus, o bocavírus, os próprios coronavírus sazonais, tá? Estão circulando por aí. O que é parecido, que é semelhante entre eles, é forma de transmissão, por serem vírus respiratórios, e também a questão do quadro, porque muitos deles estão associados ao processo de infecção respiratória aguda.
Influenza causa? Causa. Metapneumovírus causa? Também. Coronavírus causa. Então, esse quadro geral, esse espectro geral, ele é parecido, tá? Mas são vírus de famílias diferentes. Por favor, me coloque aqui em situação difícil, Thiago. Tem que ter muito cuidado hoje, né? Qualquer coisa, Pode ser usado contra você no tribunal. qualquer coisa. Na live Gente, eu vou fazer uma não- judicial contra ele aí, calúnia. nós já estamos aí com 40 minutos, né? Vamos agora para as considerações finais aí do Toaquim. Como consideração final minha, eu acho que essa pandemia, ela ensina, né? Ensinou, está ensinando e vai ensinar muita coisa, né, para nós, não apenas relacionado às questões sociais ou às questões, independentemente disso. Eu acho que uma das coisas que fica, né, uma das heranças que fica dessa pandemia é justamente o fato de que nós precisamos mudar a nossa relação com a natureza, né? Então, isso tudo surgiu, como eu estava conversando com a minha esposa outro dia, como um pequeno mercado de comida, né, de frutos do mar. Em um dado momento, um morcego em cima de uma gaiola de um outro animal, né, gerou um vírus que passou para um ser humano e começou tudo, né? Então, eu acho que essa relação do homem, essa relação predatória que o homem tem hoje com a natureza, ela precisa mudar. Eu acho que essa é uma das principais, se não é a principal lição que fica dessa pandemia. É que o homem precisa enxergar e ter respeito pela natureza. Enxergar a natureza de uma maneira diferente e ter respeito por ela, acima de tudo, né? Então, como comentário final aqui da nossa live, meu, é esse, né? Eu espero que o homem mude essa forma, né? Passe a observar mais a questão da sustentabilidade, que nunca foi tão falado isso como nos últimos anos, né? De 4 anos para cá, esse termo, né? Sustentabilidade que tanto nós ouvimos aí nos jornais, nas revistas, em várias coisas, ele nunca teve tão presente e ele nunca fez tanto sentido como agora, né? Então, meu Verdade. comentário final é esse. Deixo agora aqui com o doutor Aquim, né, para que ele faça as considerações finais dele. E desde já agradeço, né, a presença, dizer que foi um grande prazer aí lhe receber na nossa página. Certamente todo mundo que assistiu gostou. Espero que todos estejam satisfeitos aí com os conhecimentos que foram levados, as informações que foram expostas aqui, tá bom? E espero que numa próxima vez a gente possa fazer uma nova live aí. Pô, legal. Obrigado, Pedro. Confesso que eu fiquei muito feliz pelo convite, tá? A hora que você precisar novamente, a gente está aí à disposição, né, para comentar sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto. Eu vou estar sempre à disposição, se precisar de mim. Foi um prazer, gostei muito. Eu acho que isso é muito legal. A gente está trocando essa informação, as pessoas nos acompanhando. Gostaria de deixar um abraço aí para os nossos amigos que ficaram nos acompanhando. Fiquei tentando aqui explicar e vi aqui os comentários, o pessoal interagindo, tá? Isso é muito bacana, porque no momento que a gente está precisando dessas informações, a gente sabe que muitas das vezes isso não é levado em consideração, não é dada a devida importância para esse tipo de informação, mas eu acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui, que foi replicar, trocar conhecimento. Eu agradeço a todos que ficaram aí assistindo a live até agora. Gostaria de deixar um abraço. Gostaria de reforçar que o nosso amigo professor Pacheco, pelo GDIP, ele vai ministrar um curso sobre vacinas. Então, quem tiver a curiosidade, quiser se inscrever no curso, é só falar com ele, está aqui na nossa live. E como encerramento, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a vocês, já agradeci, na verdade. Gostaria de dizer que esse é um momento que a gente precisa fortalecer nossa consciência coletiva, tá? É necessário que a gente entenda que apenas com o fortalecimento da consciência coletiva, de pensar no próximo, pensar na saúde global, é que a gente vai conseguir abreviar esse problema. Enquanto a gente estiver pensando apenas em si próprio, apenas em situações individuais, e a gente vai postergar essas situações, o que acaba sendo
bem complicado para todos. Eu espero que essas informações elas sejam multiplicadas por vocês. Nós não somos donos da verdade, a gente está aqui para passar um pouco do nosso conhecimento, adquirir conhecimento que vocês também têm nessa troca de informação, e isso é muito importante, a gente passar essas informações adiante. Então, replica a informação para os teus familiares, para os teus amigos, tá? Não como algo que vai servir uma ferramenta, uma discussão político-ideológica, não, mas algo que vai ser utilizado para salvar vidas de outras pessoas, tá bom? E eu encerro aqui agradecendo a todo mundo, e eu não tenho Instagram, vou criar um Instagram, eu prometo, tá? Inclusive a minha noiva briga comigo para eu criar um Instagram para ficar melhor essa comunicação com o pessoal. Um beijo para ela, tá me assistindo, tá de plantão no hospital. Minha família também toda me assistindo, um beijo. E é importante que a gente multiplique essas informações, e eu não tenho Instagram, mas vou criar, mas tenho podcast onde eu coloco as informações também, tá? Eu tenho o meu Facebook, tá? Meu Facebook ele é praticamente profissional, onde eu passei um tempo longe por questões de afazeres, mas agora voltei para tentar levar essas informações para as pessoas. Então, quem quiser seguir o meu podcast, adicionar lá no Facebook para verificar as informações que a gente acaba postando. Aí, Pedro, a gente agora está trocando mais informações pelas redes sociais também. E obrigado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa, eu vou estar sempre à disposição. Meu e-mail é aquinobre@hotmail.com, bem simples. Akin com K, A-K-I-N, nobre@hotmail.com. Qualquer dúvida, aí eu vou estar à disposição. Agradeço a atenção de todos vocês. Agradeço, Pedro, pelo convite, e numa próxima oportunidade, se você precisar de mim, meu amigo, estarei por aqui. Espero que todos tenham gostado. A gente tocou em todos os assuntos de coronavírus: epidemiologia, prevenção, controle, vacina. Né? Eu acho que foi bem interessante nesse ponto. A nossa proposta central, quando a gente conversou, teve contato pela primeira vez, foi falar sobre vacina, né? Mas quando se fala de uma doença que está tão em voga, tão aí presente, né? Que nunca esteve tão presente na nossa vida, você liga a televisão, é coronavírus, você abre o Facebook, é coronavírus, você abre o Instagram, qualquer lugar que você vá, está se falando de coronavírus, né? Do boteco da esquina até aqui, numa live do Instagram, a gente está falando de coronavírus. Então, todo lugar que você vai. E como eu disse, uma coisa que está tão arraigada na nossa vida, que está tão agarrada com a gente, né, nos últimos dias, nos últimos tempos, meses, ela precisa ser uma coisa verdadeira. Ela precisa ser uma informação de fato verdadeira, concreta, né, sem o famoso viés ideológico, viés político, puramente ciência. Né? Puramente ciência, fatos científicos, que não precisam agradar a B ou a um determinado grupo ou outro. Fatos científicos. Ciência baseada em evidências. Né? Então, verdade. Eu agradeço a presença de todo mundo, né? O pessoal de lá do Laboratório de Entomologia, onde eu trabalho lá no Instituto, todo mundo presente. Um abraço para vocês, um abraço para a minha família que está presente aí, vários amigos, Carla, Paloma, muito obrigado, minha esposa também que está assistindo. São meus amigos também. Com certeza, os amigos do Akin. Amigos, alunos, tá? Um beijo para meus alunos aí, meus orientandos TCC que estão na reta final, vão defender agora na próxima segunda-feira. Mesmo com essa pandemia, a gente manteve o calendário de defesas. É um momento que a gente se adaptou, a gente está passando por tudo isso, a gente vai vencer isso daí, sim, com certeza, se Deus quiser. Com certeza. O Leonardo perguntou se vai ficar disponível no Instagram. A live vai ficar disponível no Instagram, tá? Eu aproveito aqui, eu vou fazer um post lá para vocês. Ela fica disponível no Instagram, mas só por 24 horas, depois ela some. Mas eu vou fazer o upload dela no canal do YouTube, né? Que é o Webinários da Scientific Work, tá? Eu faço o upload das lives, e todas as lives que já foram realizadas na página tem lá, tá bom? Live com o Dr. Samir, live com o Dr. Vitor, todas as lives estão lá e vocês podem assistir lá o tema que vocês quiserem, tá bom? Vai ficar disponível lá ad eterno. Bacana, legal. Beleza, vou utilizar pessoal? Essa live futuramente também, vou passá-la para o nosso canal também. Beleza, beleza. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado aqui. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Tamo junto aí sempre. Até mais. Por aqui, um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite.